Fala, meus discípulos! Vocês estão bom? Então tá bom. Vamos fazer a resolução desse exercício 3 aqui, que fala o seguinte. Um triângulo equilátero tem lado igual a 6 raiz quadrada de 5 centímetros. Determine item A, seu perímetro, e item B, sua área. Então ele deu um triângulo equilátero e ele pede duas coisas, o perímetro e a área, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, lembrar o que é um triângulo equilátero. Então, um triângulo equilátero, ele é um triângulo, ok? Que possui os seus três lados com a mesma medida. No caso, a medida que ele fala aqui é 6 raiz de 5. Então, os três lados desse triângulo aqui mede 6 raiz de 5. Aí ele pede no exercício A, tá? O seu perímetro, tá? Então, perímetro, lembrando que a notação matemática para perímetro é 2π, e é essa a notação que eu vou estar utilizando aqui, tá? Então, a notação aqui para perímetro é 2π, e é isso que eu vou fazer no exercício A. Então, qual que é o perímetro de um triângulo equilátero? Então, existe uma fórmula para perímetro de triângulo equilátero, tá? Você pode pegar os três lados do triângulo e somar, no caso, 6 raiz de 5 mais 6 raiz de 5 mais 6 raiz de 5, vai dar certo. Ou você usa a fórmula de área de triângulo equilátero, tá? Aqui usando a lógica aqui fica meio fácil de você lembrar. Qual que é a fórmula para perímetro de triângulo equilátero? Se o triângulo equilátero tem três lados iguais e eu vou somar os três lados, então a fórmula do perímetro para triângulo equilátero é 3 vezes o seu lado. Então é 3 vezes L. Então essa daqui é a fórmula para o perímetro de triângulo equilátero, tá? Então o perímetro vai ser 3 vezes... Quanto que mede o lado do triângulo equilátero? É 6 raiz de 5. Então, eu vou resolver essa conta aqui, tá? Então, eu tenho a multiplicação de 3 vezes 6 vezes raiz de 5, tá? 3 vezes 6, 18. 18 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 já está na sua forma mais simples possível. Então, já acabou o exercício aqui. Resposta final para o exercício A é 18 raiz de 5 centímetros. Por que centímetros? Porque é centímetros que ele deu lá no enunciado para a gente, ok? Então, exercício A já acabou. Então, vamos para o exercício B. No exercício B, ele pede para a gente calcular a área desse triângulo aqui, ok? E para calcular a área do triângulo equilátero, tá? Você tem algumas possibilidades. E aqui eu vou estar utilizando aqui é a fórmula de área de triângulo equilátero. Existe uma fórmula que é específica e só serve para triângulo equilátero, tá? Geva, tem outro jeito de calcular isso? Tem alguns outros. Por exemplo, se você dividir esse triângulo equilátero aqui ao meio, vai aparecer dois triângulos retângulos, ok? Então, você calcula a área de um triângulo retângulo desse e depois multiplica por 2. É uma possibilidade, tá? Na verdade, a fórmula do triângulo equilátero, ele surge por causa justamente desse raciocínio aqui, tá? Então, eu já vou utilizar a fórmula direta do triângulo equilátero, que é bem mais simples, tá? Qual que é a fórmula para a área de triângulo equilátero? A fórmula para triângulo equilátero de área é lado ao quadrado raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 4. Então, essa é a fórmula diária para triângulo equilátero. Eu sei o lado do quadrado, porque ele deu lá no enunciado, então basta eu substituir aqui na fórmula, ok? Então, o lado é 6 raiz de 5, então vai ficar 6 raiz de 5 ao quadrado. Parênteses aqui é obrigatório. Por quê? Porque todo mundo está elevado ao quadrado. O 6 e o raiz de 5, tá? Vezes raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 4. Então, vamos lá. Então, todo mundo que está aqui dentro do parênteses, tá? Então, todo mundo aqui que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer todo mundo aqui elevado ao quadrado. Então, vai ficar 6 ao quadrado 30
e 6 vezes, como eu já estou resolvendo, eu não vou colocar mais o parênteses, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, raiz quadrada com potência quadrada se cancela, sobra só o 5. Então vai ficar o 5 aqui para a gente. Vezes raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 4. Aí, a partir daqui, tem algumas possibilidades. Uma delas é a que eu vou estar fazendo aqui, que é a simplificação de 36 por 4. Eu vou dividir ambos por 4 aqui embaixo e em cima por 4. Por que que eu vou fazer isso? Para diminuir os valores que aparecem aqui na minha conta. Fazer conta com valores mais baixos, na minha opinião, é sempre mais tranquilo, tá? Então, 36 simplificado por 4 dá 9, vezes 5 vezes raiz quadrada de 3. E o meu denominador virou o número 1, tá? Então, esse 1 aqui não precisa pôr. Eu coloquei ele aqui facultativamente, mas ele não é obrigado a pôr. Na próxima etapa, eu não vou colocar ele porque não precisa, não há essa necessidade. E perceba, na minha opinião, é muito mais fácil fazer 9 vezes 5 do que 36 vezes 5. Tá? Então, a simplificação, ela ajuda muito na hora de fazer essas contas, tá? Porque você trabalha com valores menores. Então, 9 vezes 5, 45. 45, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 já está na sua forma mais simples, então não tem como simplificar mais. Então, a resposta final para o meu exercício aqui, a área do meu triângulo equilátero é 45 raiz de 3 centímetros quadrado. Por que centímetro quadrado? Porque a unidade de medida que está sendo utilizada nesse exercício é centímetro. Então, finalizei o exercício B, finalizei o exercício 3 inteiro, ok? Então, ele deu um triângulo equilátero para a gente, pediu o perímetro, calculei o perímetro no item A. Pediu a área, calculei no exercício B. Tranquilo? Então, exercício feito, exercício concluído e até a próxima.